O Jornal da Justiça está de volta para falar do julgamento das ações de inconstitucionalidade da emenda que trata dos precatórios. Os ministros do Supremo ainda não chegaram a um consenso sobre o prazo para o pagamento da dívida judicial do Distrito Federal, estados e municípios. O ministro Luiz Fux foi o primeiro a votar e continuou a leitura que tinha começado na semana passada. O ministro afirmou que esse modelo de compensação de precatórios viola o princípio da isonomia e que as compensações só são vantajosas para a fazenda pública, prejudicando o cidadão comum. O ministro ainda discordou dos leilões e do novo regime de correção monetária determinado pelo índice da caderneta de poupança. Em seu voto, o ministro Fux também considerou inconstitucional o prazo de 15 anos para o pagamento, que ele considera muito longo. E não se diga que o problema não será resolvido porque não existem recursos disponíveis. A afirmação é inverossímil, como bem apontam os números trazidos à baila por Sua Excelência, o ministro Aires de Brito, no afã de ilustrar que o cenário de colapso financeiro do Estado não parece ser verdadeiro. Os recursos existem e são mal administrados. O único ponto da emenda mantido como legal pelo ministro foi a preferência do pagamento para pessoas com mais de 60 anos ou portadores de doenças graves. Na segunda parte da sessão, o ministro Teori Zavascki julgou improcedente a ação que questionava a constitucionalidade da emenda 62 de 2009 e votou pela legalidade da alteração do texto constitucional, já que para ele não feriu nenhuma das cláusulas pétreas. Depois do voto do ministro Teori Zavascki, os ministros decidiram fatiar o julgamento e votaram o artigo 100 da emenda. A maioria dos ministros votou pela procedência parcial da ação. O ministro Marco Aurélio sugeriu que o artigo 97, que estabelece a forma de pagamento dos precatórios, seja votado separadamente por ser a parte mais delicada do julgamento. Talvez seja interessante nós dividirmos as matérias, apreciarmos num primeiro passo o artigo 100 e posteriormente, num segundo passo, nós aí nos debruçarmos sobre o denominado regime especial. Nós deveríamos deixar a apreciação do 97 para uma fase posterior. E aqui no estúdio a gente recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele, para comentar esse julgamento dos precatórios que deve ser retomado agora à tarde no Supremo, né? Doutora Gisele, boa tarde mais uma vez, obrigado pela participação. A gente vê ali que o que está pegando mesmo é esse prazo, né, doutora? A gente viu já que o ministro Fux e o Aires Brito acham longo esse prazo de 15 anos para o pagamento dos precatórios, já Gilmar Mendes tem um pensamento diferente, né? Hoje segue essa votação, como é que fica? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Esse ponto em específico, que trata do regime especial, que estabelece um prazo até 15 anos para que os estados, municípios e Distrito Federal possam cumprir a pagar as dívidas públicas decorrentes de decisões judiciais, ele começou a ser analisado, mas será retomado o julgamento ainda na sessão plenária desta tarde. O ministro Fux, conforme você mesmo esclareceu, juntamente com o ministro Aires Brito, entendem que essa regra é inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Teori Zavascki também, eles entendem que não há nenhuma inconstitucionalidade, não só nesse ponto, mas em toda a emenda constitucional. Eles defendem a emenda constitucional. Então, nesse aspecto em especial, isso é um ponto que será debatido ainda na tarde de hoje pelos ministros do Supremo. Doutora, esse caso não é novo, né? A gente vem acompanhando aí nos últimos dias, mas ele já vem desde lá de trás. Vamos recapitular, quando que essas ações foram ajuizadas? Elas foram ajuizadas em 2009. A emenda constitucional é de 2009. Logo quando a emenda constitucional entrou em vigor, houve ações, ao todo foram 4 ações interpostas aqui no Supremo Tribunal Federal e foi aí que elas começaram a tramitar na Suprema Corte. Mas, na semana passada, os ministros acabaram acolhendo 2 preliminares arguídas pela Advocacia Geral da União e também pelo Senado Federal, no sentido de que, em relação a 2 ações, havia uma preliminar de ilegitimidade, já que a ANAMATRA e a ANAMAGES, que são associações de magistrados de nível nacional, mas que representam magistrados estaduais e magistrados trabalhistas, não teriam legitimidade para ingressar com as ações. Essa preliminar foi arguída e, por esta razão, atualmente prossegue o julgamento de apenas 2 ações e não de 4, como foi iniciado. E os dispositivos questionados, eles estão valendo agora ou não?
Olha só que interessante, Fred. O que acontece? Quando essas ações foram ajuizadas, houve um pedido de liminar para que houvesse a suspensão desses dispositivos. O ministro relator, Aires Brito, atualmente aposentado, ele entendeu por bem aplicar uma regra prevista na lei que trata do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e, diante da relevância da matéria, do especial significado que ela tem para a ordem jurídica e até levando em consideração aspectos de segurança jurídica, ao invés de suspender essas normas, de analisar essa liminar, ele preferiu remeter essa matéria diretamente para julgamento do plenário, para um julgamento definitivo da ação. Então, não houve a suspensão desses dispositivos, o que significa dizer que, enquanto não for concluído o julgamento, eles valem. Tá certo. E o que já foi decidido pelo plenário desde 2009 para cá, doutor? Bom, o julgamento teve início em 2011, com a apresentação do voto do relator Aires Brito. A partir daí, houve um pedido de vista do ministro Luiz Fux. E o que se tem até agora? 3 pontos já foram avaliados pelo ministro no que diz respeito ao mérito dessas ações. E o que ficou decidido? Uma no que diz respeito à questão da preferência. Existe uma expressão que está no artigo 100, dizia o seguinte, que só teria preferência aquelas pessoas com 60 anos ou mais, ou portadores de doença grave, na data da expedição do precatório. Os ministros entenderam que essa garantia ela não pode ser restringida apenas para essas pessoas no momento da expedição do precatório. Ela vale para aquelas pessoas portadoras de 60 anos ou mais, ou que sejam pessoas que tenham uma doença grave, independentemente da data em que elas adquiriram essa qualidade. Ou seja, aquela pessoa maior de 60 anos e aquele que tem uma doença grave, independentemente dessa doença ou de ter adquirido a idade, na data do precatório, ou antes ou depois, eles têm direito à preferência. Um outro ponto foi no que diz respeito à compensação dos precatórios entre os débitos e créditos havidos. Os ministros também entenderam inconstitucional essa regra, que significa dizer que o particular, aquele que é credor do poder público, ele não pode ser obrigado a compensar seus créditos. E um outro ponto também já discutido pelos ministros é no que diz respeito à correção da caderneta de poupança. Eles entenderam que esse critério ele também é inconstitucional porque ele é bem menor do que a correção que se dá pela inflação. Além desse tempo de 15 anos, esse prazo para o pagamento, outros pontos ainda podem ser votados pelo Supremo? Sim, eu daria destaque para a questão dos chamados leilões reversos, que é a possibilidade que está atualmente prevista na norma, que diz respeito ao seguinte: aquele credor que der maior desconto receberia primeiro o seu crédito. Então, alguns ministros já entenderam, Aires Brito e também o ministro Fux, que essa regra é inconstitucional. O ministro Teori Zavascki e Gilmar Mendes, ao contrário, defendem a constitucionalidade também desse aspecto da emenda. Hoje, será que dá ter uma decisão final ou ainda não? Ainda há, esse é o ponto mais polêmico da discussão, né? Então, na verdade, nós vamos ter a votação do regime especial e aguarda-se a conclusão, mas a gente realmente não pode prever. Tá certo. Doutora, chegou aquela hora da gente descontrair no jornal, a hora do juridiquês. Você sabe o que significa a palavra, o termo usado pelo ministro Luiz Fux no plenário? Ele usou o termo quantum debeatur. Veja só. Para que, quando haja erros aritméticos e nas aptidões materiais, que se possa, nos próprios autos, se determinar a complementação do quantum debeatur. O que é quantum debeatur? Não sei. Não tem ideia? Não. Não quer chutar? Também não. Deve ser alguma empresa de turismo, né? Talvez. Quando a pessoa é religioso. O que seria? Você pode me explicar? Bom, nós podemos explicar assim, né, doutora Gisele? Com a palavra. Bom, vamos lá. Uma expressão em latim e é bem simples. Na verdade, significa o quanto se deve. Em diversas ações na justiça, as pessoas ingressam para pedir uma indenização por danos morais ou por danos materiais. E quando se utiliza essa expressão quantum debeatur, é exatamente para determinar o valor que se deve pagar em razão de uma indenização, por exemplo. Então, o juiz normalmente leva em consideração a extensão do dano, a capacidade das partes e a culpa, o grau de culpa da pessoa que efetivamente foi condenada à prática de um determinado ato. Então, quantum debeatur é bem simples, o quanto se deve. Tá aí a explicação, doutora Gisele, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até. Boa tarde. Boa tarde.